como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde, como estiveres pensando, nosso bom Deus te use, onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie, no que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde, como estiveres pensando, nosso bom Deus te use, onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie, no que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar, no que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Muito boa noite a todos. Sejam mais uma vez, ou pela primeira vez, bem-vindos a essa casa, que é uma casa de todos nós, né? Uma casa de coração aberto para nos receber fraternalmente e para trazer a todos nós algumas referências que Jesus nos deixou e que referências essas que são corroboradas pela doutrina espírita. Tenho uma alegria muito grande recebê-los
E é uma alegria muito grande também estar falando com as pessoas que não puderam estar aqui, mas estão nos seus lares nos assistindo. Que Deus abençoe a todos, ilumine os passos, ofereça as bênçãos necessárias às nossas vidas. E quando nós nos reunimos em nome do Cristo Jesus, nós sempre temos como referencial, como orientação, buscarmos unir pensamentos e sentimentos melhores para fazermos essa conexão com o plano de luz, o plano espiritual. E certamente desse plano que está bem pertinho de nós, está à nossa volta, nós recebemos as energias que precisamos, recebemos os tutelares espirituais, as bênçãos iluminativas, as bênçãos que nos fortalecem a fé e que nos auxiliam para prosseguirmos a jornada. E é dessa maneira que nós aqui nos encontramos, em nome desse amado Cristo Jesus de Nazaré, que nos abençoa certamente, nos proporciona condições de harmonia, de paz, de amor fraternal, para estarmos juntos nesta noite. Noite bendita, na qual recebemos com alegria renovada a nossa irmã Eliane Castilho, ela que é colaboradora da Casa Espírita, aqui do Lar Espírita União, em alguns setores, e tem nos brindado com a sua fala, com a sua experiência, com o seu conhecimento, sempre trazido à luz da doutrina espírita. E hoje não é diferente. Ela vai nos trazer um tema que, volta e meia, está em nossos pensamentos, está em nossos questionamentos, que é a respeito da dor, mas a dor vista pela justiça divina. E é esse o tema que a nossa irmã nos traz na noite de hoje. Nós rogamos aos nossos benfeitores espirituais, ao Dr. Bezerra de Menezes Espírito, condutor espiritual desta casa, que esteja abençoando e trazendo à nossa irmã as intuições necessárias para que, através de sua palavra, possa nos orientar e direcionar todos nós às elucidações a respeito desses questionamentos. Então, deixamos com você, Eliane, por favor. O meu boa noite a todos. Saudamos também aqueles que nos acompanham através das nossas redes sociais. Que o Mestre Jesus possa nos amparar, a cada um de nós, e que possamos receber o auxílio da espiritualidade superior. Eu tive o privilégio, ou quem sabe a necessidade, de nascer num lar espírita. Então, eu me evangelizei e depois participei da mocidade espírita e a vida toda sempre ligada a uma casa espírita. E um dos temas que mais me encanta na doutrina espírita é a justiça divina. Então,
eu escolhi essa noite falar sobre isso e tentar passar para vocês um pouquinho desse encanto que eu acho nesse tema. Então, vamos falar hoje sobre a dor e a justiça divina. E quando nós estudamos as histórias das religiões, observamos que mesmo elas sendo diferentes no seu corpo doutrinário, elas trazem semelhanças naquilo que diz respeito ao destino das almas após a morte do corpo físico. Isso é uma coisa muito curiosa, porque os povos antigos não tinham contato entre si. Não tinha como um povo de uma determinada região falar, conversar com os povos de outras regiões. Como os egípcios, por exemplo, iam conversar com os hindus, com os romanos, com os gregos, era muito difícil esse contato, né? Não existia não só internet, mas não existia sequer veículos, né? Então, era muito difícil. E mesmo assim, existem algumas semelhanças entre as religiões. E uma delas é justamente a compreensão que existe um destino para as almas após a morte. A gente observa nas várias doutrinas uma convergência entre elas, que seria uma espécie de julgamento após a morte, que definiria, então, o destino das nossas almas. Os egípcios diziam que depois da morte, o faraó era levado para uma câmara onde havia uma balança de 2 pratos. Em um dos pratos era colocado uma pena tirado das asas da deusa Maat, que era a deusa da justiça. E no outro prato da balança era colocado o coração do faraó. Então, o coração do faraó deveria pesar menos que a pena, para que o faraó fosse absolvido. Se absolvido, ele reuniria-se com os deuses, mas se fosse julgado culpado, sua alma seria devorada por uma espécie de crocodilo que comia a alma do faraó por ele ter sido injusto. Os gregos já diziam que depois da morte, as almas eram levadas por um barqueiro chamado Caronte. Ele descia o rio Esfinge para levar as almas até um local chamado Hades, onde elas seriam julgadas. As que fossem consideradas almas que teriam cumprido o que era bom, elas iriam para um lugar lindo, chamado Campos Elíseos, onde viveriam em regime de felicidade. Mas as almas que ainda não haviam aprendido a viver de maneira correta, elas iriam passar por uma série de sofrimentos e depois renasceria entre os homens. Assim falavam os gregos. E na história do cristianismo também não é diferente, né? Tem um julgamento, vocês lembram? Né? Que depois da nossa morte seremos julgados e seremos separados. Os bons vão para um lugar lindo de felicidade, né? E os maus vão para o vale de dores e ranger de dentes, ou até mesmo queimar no fogo do inferno. Ou seja, o julgamento está presente na essência de diversas religiões. Falamos aqui de algumas, mas se estudarmos todas elas
tem o julgamento da alma depois da morte. Mas, como estamos aqui para falar de doutrina espírita, então vamos ver o que é que a doutrina espírita nos fala sobre isso. Como ela explica esse julgamento e a justiça de Deus para as nossas almas. Para entendermos a justiça divina, o Espiritismo nos explica através de 5 pontos. Então vamos ver esses 5 pontos para tentarmos compreender a dor e a justiça divina na ótica do Espiritismo. E já digo para vocês que não tem barqueiro e nem balança. A doutrina espírita nos diz que somos todos absolutamente iguais. Esse é o primeiro ponto. Olha como isso é maravilhoso. Segundo o Espiritismo, somos todos iguais. Ninguém tem privilégio para Deus. Mas como ter essa compreensão se nos vemos cada um de maneira tão diferente uns dos outros, não é mesmo? Uns bonitos, outros feios, uns tão bonzinhos, outros tão malzinhos. Vocês não acham? Então pensamos, vamos voltar um pouco atrás. Quando nós nascemos, ali somos mais ou menos parecidos. Afinal, a gente nasce tudo com cara de joelho, né? Ainda assim, uns nascem mais fortinhos, outros nascem mais magrinhos, pequenininhos. Então, vamos mais para trás um pouquinho. Vamos na concepção. Quando une-se o óvulo ao espermatozoide. Gente, eu não vejo diferença ali. Nenhuma diferença. Para mim, aqueles espermatozoidezinhos e os óvulos, todos têm a mesma cara. O meu, da outra, tudo a mesma cara, né? São todos iguaizinhos. Bom, explicando melhor. A doutrina espírita diz que todos nós somos idênticos na origem, na nossa criação. Deus, quando nos criou, criou a todos iguais, simples e ignorantes. Ou seja, desconhecedores de tudo. Não sabíamos o que era certo, o que era errado, não tínhamos ainda a compreensão das coisas. Então, essa é a grande beleza que o Espiritismo nos traz. Que Deus nos cria e nos cria todos iguais. O segundo ponto que a doutrina espírita nos traz é a compreensão do mecanismo de como a gente se transforma. Ou seja, como saímos da condição de simples ignorantes para conhecedores das coisas. Segundo a doutrina espírita, nós somos criados simples e ignorantes e temos a oportunidade de nos desenvolvermos, de evoluirmos através da nossa vontade, através do nosso livre-arbítrio, fazendo com que a gente consiga desenvolver as nossas potencialidades. E esse mecanismo de crescimento se dá através daquilo que o Espiritismo chama de experiências. Precisamos experimentar para aprender. Precisamos viver para alcançar novos saberes. Muitas vezes, queremos proteger tantos nossos filhos que não permitimos que eles experimentem, que eles vivam. Então, eles acabam não se desenvolvendo como deveriam se desenvolver. Deus não age dessa forma como nós. Ele cria seus filhos para que vivam.
para que experimentem e pela vivência descubram a vida e o sentido de todas as coisas. Então, partimos para a vida, para viver e experimentar, e nessas experiências vamos nascer pobre, e como pobre, vamos aprender um monte de coisa. Depois vamos nascer rico, e como rico, vamos aprender outro tanto de coisas. Nascemos como mulher, na outra encarnação a gente vem como homem. Nascemos numa determinada região do planeta, na outra encarnação nascemos em outra região. E essas experiências vão nos dando para nós a capacidade de aprender coisas que a gente não conhecia. A única forma de aprender é experimentando. E as experiências são de 3 naturezas. Primeiro temos a experiência provacional, que são experiências que vivemos para adquirir conhecimento daquilo que o espírito ainda não conhece. Então, numa encarnação, eu venho para aprender música, tocar piano, cantar, mas também vamos aprender matemática, português, porque nós teremos que aprender tudo e todas as ciências para sermos um espírito perfeito. Então, todo esse aprendizado vai se acumulando em nós. Então, nenhum aprendizado é perdido. São conquistas do espírito. Quanto mais ele aprende, mais ele acumula conhecimento. Então, será através das diversas encarnações que voltamos, cada vez com mais conhecimentos. Então, aquele espírito que era simples e ignorante, já não é mais. Nossa encarnação passa muito depressa. 70, 80, 90 anos no máximo. E já temos que voltar ao mundo espiritual e preparar uma nova encarnação com novas provas. Então, eu escolho provar a experiência de ensinar. Vou ser professora. Aprender a lidar com crianças, com jovens, preparar aula, corrigir prova e ganhar pouco. A oportunidade de aprender nos é oferecida. No entanto, as experiências que vivemos e não nos saímos muito bem, teremos que refazer. E nesse caso, já não serão experiências provacionais, mas sim experiências expiatórias. Ou seja, resumindo, significa voltar na mesma experiência já vivida, porque não conseguimos nos sair bem da primeira vez. Quanto mais difícil nos parecer uma prova, mais certeza temos que não se trata mais de uma prova para nós, mas sim uma expiação. Então, às vezes, conviver com aquele irmão problemático dentro de casa é tão difícil de suportá-lo, mas quem sabe ele tenha sido aquele filho nosso da outra encarnação que nós abandonamos. Então Deus nos dá a oportunidade de renascer ali pertinho da gente para a gente aprender a amar. E quando a gente detecta que uma experiência que a gente vive está muito difícil para a gente e a gente luta contra aquilo, a gente não quer mais, a gente quer desistir, pode ter certeza, é uma expiação. Porque uma prova a gente enfrenta com mais ânimo. Porque a gente está aprendendo, é coisa nova, eu não vivi aquilo ainda. Então a gente vai com aquela curiosidade, com aquela coisa, né? Mas aquilo que está repetindo na nossa vida
E olha, vou dizer para vocês, nós temos, infelizmente, uma tendência a repetir o mesmo engano de outras encarnações. Por isso a gente deve estar muito atento às nossas atitudes. Bom, e nesse caso de experiência expiatória, aquele professor que vimos lá atrás, que veio na encarnação anterior provar, mas ele não suportou a prova, agora ele volta a viver a mesma experiência na tentativa de corrigir a sua rota. Então, aguentar menino na sala de aula, ter que preparar a aula, corrigir prova, é quase uma tortura para ele. A escola que ele leciona agora não é mais no centro da cidade, é na periferia. Ele tem que pegar 2 conduções para ir lá. Porque a prova, quando se repete, ela não vem mais fácil. A segunda chamada é sempre mais difícil. É sempre mais difícil. Por isso que a gente deve tentar resolver na primeira. É bom tirar nota alta da primeira. Então, quando ele recebe o salário, ele se revolta. Meu Deus, tudo esse sacrifício para ganhar essa miséria? A profissão é um fardo pesado para ele carregar. Né? A gente tem dificuldade em viver essa experiência expiatória. Mas ela nos é oferecida como forma de repararmos nossos erros. E não de castigo, como muitos podem acreditar. Entendem a diferença de uma prova e de uma expiação? Não é difícil, né, de diferenciar as duas. A terceira experiência a ser vivida é a missionária, que são as experiências que deixam um rastro de ensinamento de como viver determinadas situações, ainda que difíceis, mas vividas de forma exemplar. Por exemplo, aquele professor que aprendeu a lição lá atrás, então eles vêm assim, apaixonados por sua profissão. Eles vêm para empolgar outros professores, para mostrar como é gostoso dar aula, como é bom lidar com os jovens, ensinar os jovens. O salário para ele não desestimula. Pelo contrário, ele se dá por satisfeito com aquilo que ganha, porque ele faz o que ele ama fazer. Essa é a diferença de uma provação, de uma expiação, é a missão. E nós podemos, numa mesma encarnação, ter os 3 tipos de prova, na mesma vida. Num assunto, eu estou provando. Em outro, eu estou expiando. Em outro, eu estou cumprindo uma missão. De repente, a função de ser mãe pode ser uma missão. Né? Então, as experiências podem ser provacionais, expiatórias e missionárias. E são com essas experiências que a gente vai aprendendo e se desenvolvendo. Então, voltando lá aos 5 instrumentos da justiça divina, descobrimos que o primeiro é: fomos todos criados simples e ignorantes, desconhecedores do bem e do mal. A segunda das verdades espirituais é que nós nos desenvolvemos com as experiências e que as experiências são o instrumento através do qual a gente evolui. E como vamos saber que o que nós estamos fazendo está certo ou está errado? Essa é uma das revelações mais belas que temos na doutrina espírita. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 621,
Deus, quando criou a todos nós, deixou a sua assinatura dentro de nós. Assim como o autor de um quadro assina a sua obra para que identifiquem quem é o autor, Deus, quando nos criou, assinou a sua obra. Todos nós temos a assinatura de Deus dentro de nós. É o instrumento do qual Deus nos dotou e que nos permite, através das experiências, saber se estamos certos ou errados. Então, o terceiro dos grandes instrumentos que a doutrina espírita nos oferece sobre a questão da justiça divina é a informação de que a lei de Deus está dentro de nós. E é ela que nos dita o que é certo e o que é errado. Esse é um dos aspectos mais bonitos da justiça divina. É nós sabermos que na intimidade dos nossos corações, na profundeza do nosso ser, já está escrita a lei de Deus. E como acessamos essa lei? A doutrina espírita nos diz que acessamos essa lei quando acionamos a nossa consciência. Meu filho, põe a mão na consciência, pelo amor de Deus. É exatamente isso. Acessa o que está dentro de você. Mas nós não temos o costume de acessar a nossa consciência. Muitas das vezes dizemos, já fiz mesmo, deixa para lá. Porque se a gente começa a pensar muito naquilo que fez, a gente acaba se perturbando, né? Acaba ficando meio incomodado. Então, às vezes, é melhor nem pensar. No entanto, no fundo, nós sabemos se estamos certos ou errados. Muitas vezes nos fazemos de besta e não acessamos a nossa consciência, né? Mas a gente sabe quando está fazendo certo e quando está fazendo errado. A doutrina espírita nos esclarece que essa lei Deus nos deu em germe. Ela não está totalmente aberta. É como uma semente de castanheira. A árvore frondosa está todinha dentro daquela sementinha. Né? Mas é preciso regar, é preciso cuidar até que essa semente se desenvolva e se transforme naquela árvore madura. E então teremos os frutos dessa árvore. Nossa capacidade de entender o que é certo e o que é errado não é integral. Nunca sabemos tudo. Vamos desenvolvendo nossa consciência que foi plantada por Deus em germe através das nossas experiências. Então, nós renascemos mulher, renascemos homem, renascemos no Oriente, outra hora no Ocidente, renascemos senhor, renascemos escravos, renascemos feios, bonito, branco, outra hora preto. E todas essas experiências vamos desenvolvendo, ampliando a nossa compreensão das leis de Deus, e então a nossa consciência vai se abrindo e até que chegamos no nível de poder distinguir certamente o que estamos fazendo de errado e de certo. Na medida que o espírito nasce e renasce, a própria lei de Deus vai nos colocando em situações que forçosamente teremos que refletir sobre nossos atos. Então, fazer como o Zeca Pagodinho não adianta. Né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá certo. Tem uma hora que a gente faz e fala gozado. Antes eu fazia isso e não me incomodava. Mas agora não estou conseguindo nem dormir pensando nisso que eu fiz.
é o amadurecimento da nossa consciência. Então, nós sentimos a necessidade de mudar. E isso é o quê? É a lei de Deus que está dentro de nós e que nós, pela consciência, acessamos e que nos diz: não faça, muda, faça o que é correto. Então, a proposta da doutrina espírita é que façamos um esforço permanente de avaliar o que está errado em nós e não nos outros, porque a gente é ótimo para avaliar o outro, né? Os erros do outro, mas o nosso deixa para lá. A gente finge que não vê, né? Mas a doutrina espírita nos orienta que devemos ver os nossos erros e comecemos a mudar. Fazer a correção da rota para que as nossas vidas possam ter uma nova história. Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu acho extremamente bela. É que não tem ninguém para nos julgar. Uf! Que maravilha, né? O julgamento não é de fora para dentro. Eu não vou ter lá um monte de espíritos, ou sei lá, um tribunal, né, para me acusar, ou uma tela que vai passar, tá vendo isso aqui que você fez? Tanto ponto negativo. Não, o julgamento é de dentro para fora. Esse mecanismo é uma das coisas mais incríveis que a doutrina espírita nos ensina. Ou seja, não tem ninguém que me julga. Sou eu que me sentencio, sou eu que me absolvo. Bom, e aí tem gente que vai pensar, né? Mole, mole. Se sou eu que me julgo, eu vou me absolver sempre, vou dizer que eu sempre estou certa. Nananina, não. A nossa consciência não permite. Porque, no fundo, a gente sabe que está errado. Então, quando nós tivermos que fazer a nossa avaliação, nós não vamos conseguir mentir para nós mesmos. Porque a avaliação é nossa com nós. Né? Não é ninguém que está nos apontando, somos nós que vamos olhar para trás e falar: o que eu fiz? Por que eu fiz? Né? Então, quando somos forçados a fazer um exame consciencial, nós não temos como mentir para nós mesmos. Olha, eu não quero assustar ninguém, tá? Mas, quando nós estamos encarnados, nós temos tanta coisa para fazer. O dia é tão corrido, levanta, corre, toma banho, vai trabalhar, é filho para levar para a escola, filho para buscar da escola, é preocupação com o trabalho, tem que fazer mercado, tem que fazer comida, tem que limpar a casa. A gente não tem nem tempo de parar para pensar na gente mesmo. Mas e depois que a gente desencarnar, o que nós vamos fazer? Gente, nós vamos ter o tempo todinho, só para pensar em nós. Só para meditar naquilo que nós fizemos. É o balanço. Agora vou fazer o balanço da minha encarnação. Então, a gente vai se ocupar justamente com aquilo que a gente fugia o tempo todo, né? Vamos nos ocupar com o exame da nossa consciência. Vamos ter o tempo todo só para pensar em nós. Dá um medinho, né? O exame de consciência é a grande preocupação do espírito quando chega no mundo espiritual. Então, nós temos a quarta grande informação que a doutrina espírita nos oferece. E ela é realmente incrível. Saber que todos, eu disse todos nós, temos como destino a felicidade. Que maravilha, né? É maravilhoso saber que todos nós estamos caminhando em direção à felicidade. Até aquela pessoa mais abjeta que a gente possa imaginar. Um dia
ela será um espírito feliz. Todos nós teremos um destino feliz. Fomos criados para sermos felizes. Temos um encontro marcado com a felicidade. Deus, o nosso soberano Senhor, nos oferece as experiências para que, através delas, possamos desenvolver em nós instrumentos para alcançar a felicidade. Todos nós iremos nos encontrar na condição de espíritos felizes. Uns mais cedo, outros mais capenguinha mais tarde, né? Mas todos seremos espíritos felizes. Não há nenhum espírito consagrado ao sofrimento eterno, à desgraça, à infelicidade. Não. Não imagine, se por acaso um ente querido nosso, por atravessar uma doença, uma depressão, não suportou o peso da dor e tirou a sua própria vida, ele vai ter o sofrimento, sim, o arrependimento do ato cometido, porque ele vai despertar do lado de lá e vai ver que ele não morreu, que ele continua vivo. E com a dor que ele tinha, acrescido ao arrependimento do ato cometido. Então, Deus, por sua misericórdia, vai dar uma nova oportunidade. Ele vai voltar no mesmo ponto onde ele falhou. Se ele se suicidou pela doença, ou porque perdeu tudo na empresa e ficou na miséria, ou pela dor de ter sido abandonado, ele vai voltar nessa mesma experiência para viver novamente e tentar dessa vez acertar. Então, ninguém está condenado ao sofrimento eterno. Sempre terá uma nova oportunidade. Esta informação que a doutrina espírita nos oferece, ela é profundamente alentadora, porque tudo o que passamos hoje é circunstancial. O que tem de verdadeiro e real é a felicidade que nos aguarda. Isso é lindo. Saber que todas as dores, todas as angústias, todas essas coisas fazem parte de um processo nosso, por falta de entendimento de todas as coisas. Então, nós vamos errar, claro que vamos. Mas estamos aqui para corrigir também. Não precisamos voltar, podemos fazer isso hoje. Se detectarmos que estamos no caminho errado, volta. Volta lá no cruzamento onde se perdeu e pega a rota certa. Então, para concluirmos, sabemos que fomos criados simples e ignorantes, evoluímos através da experiência, trazemos como bússola a lei de Deus dentro de nós, nosso destino é a felicidade, e a quinta e última informação sobre a dor e a justiça divina, sob a ótica da doutrina espírita, é: se nosso destino é a felicidade, o que devemos fazer para alcançar a felicidade? Me dá uma rota. Porque se eu souber, né, o que tenho que fazer para alcançar a felicidade, fica mais fácil, né? Então, me ensina que eu faço. Porque, afinal de contas, o que nós queremos é ser feliz, não é mesmo? Diz a doutrina espírita que a síntese do que temos que fazer é viver em nossas almas toda a potencialidade de amor que existe dentro de nós. A felicidade é o destino. Mas quem abre a porta da felicidade, quem é? Até o Zezé de Camargo sabe.
É o amor. É o amor. Nós só encontraremos a felicidade se nós a amarmos. Isso não é novo. Jesus dizia: ama teu próximo, amai os vossos inimigos, amai-vos uns aos outros, amai como eu vos amei. Ele sempre propôs o amor. Nós é que não conseguimos entender ainda. O amor é que produz em nós a felicidade. É impossível ser feliz sem amar. E o grande ensinamento da doutrina é: não deixe as oportunidades de amor passarem. Não deixe que as oportunidades de amar escapem por entre os nossos dedos. Não precisamos sair gritando na rua que amamos todo mundo. Não precisa disso. Nós temos um lugar ideal para exercitar esse amor, que já foi construído por Deus, chamado família. É ali o lugar ideal, silencioso, onde a gente vai dizer para nós próprios que nós vencemos as nossas imperfeições. Não é necessário que sejamos os arautos do amor, realizar grandes obras. Não é necessário tudo isso. É na tarefa silenciosa do lar, na hora que você cobre um filho que vai dormir, na hora que você levanta para dar um medicamento para alguém. É na hora que você se preocupa em dar um banho na sua mãe ou no seu pai que está doente, sequelado dentro de casa. Quando você troca a fralda de um idoso, quando você tem paciência com um filho que enveredou pelas drogas, mas você não desiste dele. Quando você tem um pouquinho mais de paciência para auxiliar um filho com dificuldades na aprendizagem. Quando você senta com seu companheiro e diz com sinceridade: eu te aceito do jeitinho que você é. É a capacidade de aceitar a imperfeição do outro, de amar aquilo que é imperfeito. Não exigir que o outro seja aquilo que nós ainda não somos, porque nós também não somos perfeitos. É a descoberta do amor na condição humana. Não precisa ser uma coisa fenomenal, extraordinária, mas não deixar as oportunidades passarem. É só nós não desistirmos de ninguém. É só nós nos revigorarmos cada manhã, com o propósito de buscarmos dentro de nós a força espiritual que a fé nos oferece, que a oração nos concede para que a gente consiga harmonizar o nosso lar. E se eu não conseguir harmonizar o meu lar? Se eu não conseguir harmonizar a minha família? Se eu me esforçar e não conseguir fazer com que eles enveredem pelo caminho que eu achei que era o mais correto? Isso não significa que falhamos. Vamos falhar quando desistirmos de amar. Mas se formos até o último dia, cuidando do outro, que nos é ingrato, não falhamos, porque é a opção dele ser o que ele é. Mas é determinismo nosso ser o que devemos ser. Então, cuidar do outro, amar o outro, sem esperar que ele retribua aquilo que a gente faz. As oportunidades que a vida nos oferece para que a gente consiga alcançar a felicidade, elas não estão em grandes coisas. Elas estão em coisas muito simples que o dia a dia
proporciona para nós. O verdadeiro amor a gente demonstra em ações muito simples.